Graça e paz, irmãos. Faz um bom tempo que eu não ocupo esse púlpito aqui. Melhorou, viu, pastor? Ficou melhor a posição aqui, viu? Mais baixinho. Irmãos, eu vinha pedindo a Deus que dissesse o que é que eu viria pregar aqui hoje à noite. E eu só descobri ontem, ó. E foi uma luta, viu, para chegar aqui. Mas graças a Deus chegamos. Vamos ficar de pé mais uma vez. Em reverência à palavra de Deus. Vamos abrir no livro de Isaías. Talvez um dos textos mais espetaculares, extraordinários do Antigo Testamento. Talvez uma síntese, com certeza uma síntese da obra de Cristo e da sua missão. Isaías 53, texto muito conhecido, só são 12 versos. Nós vamos estar lendo ele nessa noite. Diz a palavra. Estou na revista atualizada, viu? É isso mesmo. Diz a palavra: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, como com o seu conhecimento justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso, eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Vamos orar. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Aqui está a tua palavra, Deus. Que texto maravilhoso. Que revelação
tremenda, Senhor. Que explanação, Deus, clara, transparente, daquilo, Deus, que Tu fizeste por meio do Teu Filho, Senhor. Ó Deus, nos ajuda, Deus, a repisar essas verdades na nossa mente, fazer com que desça ao nosso coração, Deus, e isso venha, Deus, a impactar a nossa vida, Senhor, e venha nos, meu Deus, fazer pensar e agir de forma diferente, conhecendo essas verdades, ó Deus. É isso que nós te pedimos e te oramos, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, quando do início da igreja, ainda ali no livro de Atos, o texto sagrado diz que um dos evangelistas, né, chamado Filipe, né, foi comunicado, né, por um anjo. Esse texto está lá em Atos capítulo 8, verso 26 a 34. E o texto diz que ele foi orientado, né, a ir para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Interessante que Gaza, né, está lá em guerra agora entre Israel e os terroristas do Hamas. Aquele lugar já é bastante antigo, inclusive é citado na Bíblia. E ele se levantou e se foi. E o texto diz que nessa caminhada, um etíope, um eunuco, um alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o texto diz, o qual ele era superintendente do seu tesouro, era um tipo de ministro da economia, de ministro da fazenda, né, da Etiópia, daquele reino naquela época. E ele estava voltando de Jerusalém. Não, o texto não diz quantos dias, ou semanas, ou meses. Talvez ele tenha até vivenciado os dias da Páscoa, né? Depois dos dias de Pentecostes, e estava voltando para a sua terra. E o texto sagrado diz que ele estava sentado no seu carro e vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito Santo chegou para Filipe e disse: aproxima-se do carro e acompanha-o. E Filipe, correndo, né, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías, né? E daí Filipe lhe perguntou: compreendes o que vens lendo? Que tática, né? Que estratégia, evangelística, Que deixa, que ponte maravilhosa, Às vezes eu pego um Uber assim, o cara tá com a imagem, de um santo ou um rosário pendurado, eu fico orando assim, eu digo: Jesus, me dá a oportunidade de falar do teu amor para essa criatura, Eu fico fazendo essa oração íntima dentro de mim. Mas aqui o cenário já estava montado, porque o cara estava lendo as Escrituras. E Filipe foi muito estratégico, ao perguntar se ele compreendia o que ele estava lendo. E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem que o eunuco estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te
que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outro? A quem se referia, né, o profeta Isaías? Irmãos, esse texto ele é controverso até os nossos dias. Hoje eu estava assistindo um vídeo, né, de um judeu que ele estava evangelizando os judeus usando como base Isaías 53. E esse texto de Isaías 53 eu não sabia, mas ele nos dias de hoje ele é um texto proibido de se ler nas sinagogas. Eu não sei se você sabia disso. Esse texto, né, que faz parte das escrituras judaicas do Antigo Testamento, especificamente o capítulo 23 não pode ser lido. E esse rapaz, ele fazia essa pergunta: você conhece o texto de Isaías 53? E as pessoas não conheciam, desde o mais jovem até o mais. E ele começava a ler o texto de Isaías 53 para os judeus, e pedia para os judeus explicar quem era essa pessoa, né? E nisso, lá pelas tantas, depois você procura saber, procura isso no YouTube, é super interessante, é um vídeo de 10 minutos. Os próprios judeus concluíam que esse texto de Isaías 53 só poderia estar se referindo a Jesus, muito embora eles faziam uma ressalva: mas nós não cremos que ele seja o Messias. Ainda hoje, né, há esse debate entre os rabinos, né, sobre de quem se trata, de quem está falando o profeta Isaías. Os rabinos vão dizer que talvez seja, ele esteja se referindo à nação de Israel, ou ao próprio profeta Isaías, ou ao Messias, né, que haveria de vir. Esse texto, irmãos, ele é muito rico de detalhes, né? Como eu falei, ele é uma síntese, né? Alguns dizem que ele poderia ser chamado de o Evangelho de Isaías. É como se Isaías, que escreveu esse texto aqui cerca de 700 anos antes de Cristo, é como se ele estivesse sendo, como se ele fosse transportado para os dias de Jesus e estivesse ali acompanhando em loco, desde o momento que Jesus foi preso lá no Getsêmani, até o momento que ele foi cravado e expirou ali, deu o seu último suspiro na cruz do Calvário. É espantoso isso, como, né, ele fez esse registro tão preciso, tão detalhado, tão meticuloso acerca da obra e da morte de Jesus Cristo. Inclusive, boa parte dos verbos que estão nesse capítulo estão no passado, como se Isaías estivesse falando de um fato já ocorrido. É tremendo, é extraordinário esse texto, e muitas vezes tão desprezado, né, por nós. O verso 1, né, se inicia dizendo: quem creu em nossa pregação, né? E a quem foi revelado o braço do Senhor? A primeira coisa que a gente percebe aqui é um desprezo pela mensagem. Primeira coisa aqui que se evidencia aqui: quem creu em nossa pregação? A gente percebe que, né, a incredulidade dos judeus é expressamente mencionada aqui, e depois vai ser confirmada lá no Evangelho de João, no capítulo 12 do Evangelho de João, versos 37 e 38, nós lemos o seguinte: e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? João, o evangelista, né, se reportando a esse texto, capítulo 53 de Isaías, ele aponta para a incredulidade dos seus irmãos, dos seus patrícios, dos seus conterrâneos da sua época.
Ainda em João capítulo 1, verso 11 diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. O fato é que não apenas nos dias de Jesus, seus próprios familiares o rejeitaram, né? É tanto que o texto sagrado diz que ele não pôde fazer muitos sinais ali em Nazaré. Depois da morte e ressurreição de Jesus, muitos vão crer em Jesus. Inclusive Tiago é um de seus irmãos, né, que vai ser uma das colunas ali da igreja em Jerusalém. Mas durante o período do ministério de Jesus, a sua mensagem foi rejeitada pela grande maioria das pessoas, pela grande maioria daquela nação. E lamentavelmente, não é? Ainda hoje, muitos ouvem esse relato, essa mensagem, essas boas novas, mas poucos são os que creem. Imagine, irmãos, nós temos aqui em Campina Grande 420 mil habitantes agora, no último censo. Quantos de fato, não é, creem nessa mensagem? Quantos de fato creem nessa mensagem? Nós temos aqui cerca de, não saiu o número ainda, mas em 2010 era 25% da população de Campina Grande como sendo cristã evangélica. Isso, transformando em números, vai dar cerca de quê? Se fosse hoje, 105 mil pessoas. É muita gente, não é? E se hoje for 30%, vai dar algo em torno de 126 mil pessoas. É muita gente. Mas quantas dessas 126 mil pessoas de fato, né, entenderam, ou levam a sério, ou se submetem a essa mensagem, ao seu poder e à vontade de Cristo? Irmãos, eu creio que não sejam muitos, muito embora nós tenhamos uma massa muito grande se dizendo cristã evangélica. Isso não é algo que ficou apenas no passado, nos dias de Jesus. Quem deu crédito, quem creu em nossa pregação? O verso 2, né? Se no verso 1 mostra um desprezo à mensagem de Cristo, nos versos 2 e 3 nós vamos ver o desprezo pela pessoa de Cristo, que quando diz: porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens de dores, e que sabe o que é padecer, e como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso algum. Irmãos, nos dias dos judeus, nos dias ali do primeiro século da era cristã, Israel estava debaixo do jugo romano, né? Israel veio se tornar uma nação agora em 1948, mas cerca de mais de um século antes de Cristo. Aliás, não isso, né? Se a gente remontar desde a invasão de Nabucodonosor, quando eles foram levados para a Babilônia, mesmo eles voltando para a terra, eles jamais, desde aquele momento, se consideraram uma nação independente. Sempre eles estiveram debaixo de um império, de um reino estrangeiro. Só agora, depois de mais de 2000 anos, cerca de quê? Eles foram levados cativos 586 a.C., voltaram em 1948. Quem é bom de conta aí faz as contas. Eu acho que dá cerca de quase 2.500 anos. E naquela época, precisamente, eles estavam debaixo do Império Romano. E eles desejavam, eles aspiravam que o Messias prometido, né, nas páginas do Antigo Testamento se manifestasse. Mas que Messias eles estavam esperando? Eles estavam esperando alguém de origem, né, nobre, e que fosse e se apresentasse de forma grandiosa. Eles esperavam alguém que tivesse algum tipo de formosura,
formosura no seu semblante, na sua aparência, tipo alguém talvez como Saul, que a própria Bíblia diz que era um homem espetacularmente belo, né? Lindo. Era um cara que, quando se apresentava assim, ele atraía, ele impressionava as pessoas. Era alguém, né, assim que os judeus estavam desejosos que se manifestassem. Mas ao olhar para Jesus, o texto sagrado diz que eles não viram beleza nele, né? Um dia nós vamos conhecer a face de Jesus, um dia nós vamos vê-lo face a face. Não pense que você vai ver talvez aquele rapaz do quadro, né, que foi desenhado na Idade Média, né, de pele branca, de olhos azuis, de cabelos castanhos, aquela, né? Hoje nós valorizamos muito isso, a estética, a beleza, a formosura, né? Talvez muita gente vá se decepcionar. Ih, rapaz, nem esse Jesus que eu estava esperando, não. Ih, né? Esse cara não tem expressão nenhuma, não tem beleza nenhuma, né? Não tem imponência nenhuma. É assim que ele é retratado nesse texto. A sua entrada no mundo, né, e sua aparência comum não estavam de maneira alguma de acordo com as ideias dos judeus, né, tinham formado na sua mente acerca do Messias. Não correspondia às expectativas dos judeus. Não se imaginava que o Messias prometido viesse da Galileia, a Galileia dos gentios. Até, acho que foi Bartolomeu, um dos discípulos de Jesus, que disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quem era Nazaré nos dias de Jesus? Né? Um lugar povoado, insignificante. Como é que o Messias poderia vir, né, de um lugar com tão pouca reputação? Os judeus, né, esperavam que ele fizesse uma entrada pública com pompa, né, triunfante. Mas, irmãos, a sua condição, a condição de Jesus, em determinados aspectos, era lastimável, era lamentável. A Bíblia diz que ele não tinha uma casa. A Bíblia diz que ele não tinha onde reclinar a cabeça. A Bíblia diz que ele vivia de ofertas voluntárias. O próprio texto aqui, né, que nós lemos, ele diz que ele não tinha aparência nem formosura, e ele é um homem de dores, que sabia, o verso 3 aqui, sabia o que era padecer. Era um cara sofrido, desgastado. Lá em João capítulo 8, verso 57, se você for ler isso, você vai ver que Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Aí os caras dizem: como é que você conhece Abraão? Se você não tem nem 50 anos. A aparência de Jesus era de um cara como se tivesse 50 anos, ele tinha 30 e pouco. Talvez fosse um cara enrugado, sofrido. A imagem, a presença dele não nos empolgava, não nos atraía. Então, ele foi tratado como um homem desprezível. Ele era desprezado por ser humilde e rejeitado como sendo um homem mau. Ele foi rejeitado pelo seu povo, né? Aquele mesmo povo que na entrada de Jerusalém ali, né, colocava ramos ao longo da estrada para ele passar: hosana nas alturas, bendito que vem em nome de Jesus, em nome do Senhor. Em poucos dias, logo após, estavam pedindo para crucificá-lo. Ele foi rejeitado pelos religiosos da época, pelos príncipes de Israel ali do Sinédrio. Ele foi rejeitado pelas autoridades civis, Pilatos e Herodes. Ele foi rejeitado pelos seus apóstolos e discípulos. Judas o traiu, Pedro o negou e os demais o abandonaram. E por último, ele foi rejeitado pelo próprio Pai. Ele foi rejeitado por Deus. Lembra? Na cruz, quando ele disse: Deus
Deus meu, por que me desamparastes? A mensagem de Cristo, desprezo pela sua mensagem, o desprezo pela sua pessoa. Talvez, irmão, se Jesus se manifestasse hoje como um servo sofredor, descrito aqui nesse texto, muitos de nós aqui o desprezaríamos. Talvez ele entrasse aqui por essas portas sem ser notado. Nós temos o costume, muitas vezes, quando chega alguma autoridade, algum homem rico na igreja, algum homem de posse, o caba já fica logo todo, doutor, chega aqui, senta aqui, tal, lá vai, né? Todo mundo quer ser amigo, todo mundo quer ser colega, mas entra um andrajoso aqui, mal cheiroso aqui, o caba não quer sentar nem perto. Talvez, né? Nós não estamos muito longe dessa realidade, né? A gente fica julgando, né? Como os cidadãos dos dias de Jesus. Se nós vivêssemos nos dias do profeta, nós iríamos de frente. Não, agiria talvez da mesma forma. Ele foi desprezado e rejeitado. O verso 4 e 5 aqui, aí mostra a sua missão, né? Como é lindo, eu queria repetir mais uma vez. 53 versos 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Interessante que os comentaristas dizem que esses versos 4 e 5 é o âmago desse capítulo 53 do profeta Isaías. Nossos pecados são chamados de nossas enfermidades e dores. Aí vem aí a turma da teologia da prosperidade, dizendo que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, né? E por isso nós temos que decretar, e vamos ter saúde perfeita, e não vamos experimentar de dores, de enfermidades. Isso é propaganda enganosa, isso é um falso profeta, um enganador, um mentiroso. Se existisse PROCON para isso, essas igrejas seriam multadas, porque o texto não está se referindo a isso. Essas enfermidades e dores aqui que o texto está se referindo são os nossos pecados, até porque nós estamos sobremorrendo, né? Todo dia nós estamos morrendo um pouquinho, né? Nós estamos morrendo em câmera lenta. Tem até coisa aí na internet, você vê ainda a pessoa que faz o registro da sua foto, né? Quando ela tinha 10 anos, quando ela tinha 20 anos, quando ela tinha 30 anos, quando ela tinha 40 anos, quando ela tinha 50 anos, quando ela tinha 60, 70. Você vai ver a morte, não é? Marcando a sua face, ano após ano. Nós não temos como nos livrar disso. Um dia nós vamos nos livrar disso. Quando Jesus rasgar esses céus e vier nos buscar, nós receberemos um corpo de glória semelhante ao dele. Aí sim, nós vamos ter nos livrado desse corpo de morte, vai ter ficado para trás. Mas enquanto isso, nós estamos ainda lidando, né, com essas sequelas da queda de Adão. Nossos pecados são chamados aqui de nossas enfermidades e dores. Cristo foi indicado por Deus para fazer a expiação dos nossos pecados, e Ele aceitou a tarefa, e assim nos salvou das consequências penais dos nossos pecados. Nossos pecados foram direcionados, o texto está dizendo, para Ele, caíram sobre Jesus. Foi o próprio Deus que fez com que isso caísse sobre o seu Filho, sobre o Cristo, todas as nossas iniquidades. O texto, né, diz aqui no verso 4 que Deus o feriu. A última parte do verso 4 diz: ferido de Deus e oprimido. Então foi o Pai que levou ele a sofrer esse dano. Ele planejou essa maneira de reconciliação e salvação, e aceitou a expiação de Cristo, que Cristo iria fazer em nosso lugar. Cristo foi entregue à morte
Preste atenção, pelo conselho e determinação de Deus. Cristo aceitou essa designação e recebeu as impressões de enfermidade por seu Pai tê-lo feito. E as consequências disso, irmãos, para nós, é que hoje nós temos paz, é que hoje nós fomos curados. Verso 5, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos, o que, irmãos? Glória a Deus. Ele desfez a inimizade que nós tínhamos com Deus. Ele estabeleceu agora uma amizade entre Deus e os homens. Cristo, por meio do seu sacrifício, não apenas perdoa nossos pecados e nos salva da destruição, mas nos leva à amizade e à comunhão consigo e com o Pai. Você hoje pode ser chamado amigo de Deus. Amém? Amigo de Deus. O pecado não é somente um crime, o texto diz aqui, mas é uma doença que leva diretamente à morte das nossas almas, cuja cura Cristo o quê? Propiciou. O que é que diz o texto aqui? E pelas suas pisaduras fomos o quê? Sarados. Você foi curado da chaga do pecado. Mas pastor, eu ainda peco. Sim, você peca, mas o pecado não tem domínio sobre você. Você peca por acidente, mas você não peca por prazer. Você luta contra isso. Isso é um sinal de que você foi alcançado pela graça de Deus. Isso é um sinal que você foi regenerado, que você foi feito nova criatura. Você não se conforma com o seu velho homem. Você luta diariamente contra ele, para que o velho homem não venha a subverter o seu querer, a sua vontade. Se você tem esse sentimento no seu coração, é um sinal que você tem o Espírito Santo de Deus. Mas se você peca e não está nem aí, se você peca e sente prazer, você não é regenerado. Você ainda está debaixo da maldição do pecado, debaixo dessa enfermidade, dessa chaga. E se você não buscar a Deus por meio do seu Filho, a sua alma vai padecer, não só o seu corpo. Até porque o texto sagrado lá do livro de Apocalipse diz que haverá uma segunda morte. E essa segunda morte, né? Para essa não tem cura mais. Deus quer nos curar agora. Verso 6. Foi para o nosso bem que Cristo sofreu, diz a palavra. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O ser humano, irmãos, ele por natureza é propenso a se desviar de Deus. O ser humano, irmãos, ele é completamente incapaz de retornar por si mesmo a Deus. Eu não acredito nisso. Me perdoe aí. Tem até irmãos, nós somos uma igreja pentecostal, tem irmãos nossos que creem assim. Apesar que a nossa igreja não crê assim, né? É uma ovelha negra dentro da igreja Brasil para Cristo. Mas há uma tolerância nisso. Irmãos, se não for a ação de Deus, do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós jamais vamos optar por Deus. Jamais. Nós vamos escolher sempre pecar. Mas pastor, eu não tenho livre-arbítrio. Não. Você não tem livre-arbítrio. Você não tem como escolher fazer só o bem. Tem aí alguém que tem essa opção, essa escolha de fazer só o bem? Não.
Como o texto diz, nós andávamos desgarrados. Fico pensando muitas vezes, meu Deus, que não fosse a tua graça, que há 27 anos me alcançou, aonde é que eu estaria hoje? Será que eu estava casado com essa linda mulher? Talvez não. Se eu tivesse casado com ela, será que eu estava vivendo com ela? Talvez não. Aonde estariam minhas filhas hoje, que foram criadas na igreja, que hoje manifestam o temor de Deus, que se casaram no temor do Senhor, que agora vão criar seus filhos no temor do Senhor? Aonde é que eu estaria? Será que eu estaria vivo? Veja, né, o pastor Rony falar aqui de vez em quando. Se ele tivesse na vida que ele vivia antes, talvez já tinha morrido. Estava mais aqui. A graça de Deus que nos alcançou. Sempre nós vamos nos voltar deliberadamente e obstinadamente para o nosso próprio caminho, o caminho do nosso coração, o caminho que nos conduz às nossas próprias paixões e apetites corruptos. Sempre, o homem sem Deus sempre vai optar por isso. Em Romanos capítulo 3, versos 21 a 24 diz: toda a raça humana está sob a mácula do pecado, sob a mácula dos pecados que pratica. E cada pessoa em particular é acusada de muitas transgressões. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus olha para a humanidade, não há o quê? Não há o quê? Um justo sequer. Eu fico com dó. A irmã Gracione pedindo para orar pelos nossos familiares. Eu oro todo dia pelos meus familiares, tanto da parte de Janeiro como da parte da minha família. Que eles não entendem, não compreendem. Quem deu crédito à nossa pregação, eles rejeitam. Não aceitam. Se não for o Espírito Santo, se não for Deus, aquilo que Janeiro orou aqui, que derrame a mesma graça sobre eles que derramou sobre nós, eles estão perdidos, irmãos. Eles estão muitas vezes buscando a sua salvação por meio de uma religião, por meio de um sacrifício, por meio de alguma obra, achando que aquilo ali vai justificá-lo diante de Deus, vai aplacar a ira de Deus, que aquilo ali pode ser recebido. Irmãos, que loucura! Tem irmãos nossos na fé que ainda não têm essa compreensão do Evangelho. Você faz essa pergunta a muitos crentes, talvez aqui nessa igreja não, porque ela é muito bem doutrinada, mas por aí afora: por que você é salvo? Você vai ouvir absurdos. Por quê? Porque eles não ouviram o verdadeiro Evangelho, não entenderam isso que está aqui prescrito no livro do profeta Isaías. Todos que são justificados o são, tendo os seus pecados postos sobre Jesus Cristo. E ainda que esses pecados sejam muitos, Ele é capaz de suportar o peso de todos eles. Olha, Hitler matou diretamente ou indiretamente cerca de 50 milhões de pessoas durante a Segunda Guerra Mundial. Mas se a graça de Deus fosse derramada no coração daquele homem, ele seria salvo. Estou dizendo aqui na internet, alguém vai me cancelar. Se a graça de Deus, e tudo indica que não foi derramada, porque o último ato dele foi se suicidar e pedir que seu corpo fosse incinerado. Aquele homem que foi instrumento do diabo, um tipo de anticristo, que matou 6 milhões só de judeus. O que eu quero dizer aqui é que o mérito de Cristo é capaz de justificar diante de Deus qualquer pecador. Dos versos 7 aos versos 9, nós vamos ver o servo sofredor. Diz a palavra: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca.
Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca, por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez de injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Irmãos, Jesus foi tratado de modo ofensivo e com dureza. Quem assistiu aquele filme de Mel Gibson, né? Aquilo é um pouco do retrato do que Cristo sofreu nas suas últimas horas aqui nesse mundo. Foi humilhado, né? Foi achincalhado, esbofeteado, cuspido no rosto, oprimido na mente e no corpo, foi acusado inocentemente. Os judeus tinham uma lei que ele não permitia que a pessoa recebesse mais de que 40 açoites. Jesus não, quando foi açoitado ali, Jesus não estava debaixo dessa lei, de certa forma, misericordiosa dos judeus, que ele não poderia ser chicoteado acima de 40 chibatadas. Ele foi chicoteado pelo Império Romano, e os comentaristas dizem que ele foi chicoteado de tal maneira, porque Pilatos queria lhe poupar a vida, né? Ele veio tão destroçado, né? Quando Pilatos apresentou Jesus aos religiosos da época: olha aí o seu rei, vocês querem que eu solte ele ou Barrabás? Para ver se impressionava eles, ao verem Jesus naquele estado, eles fossem tocados no coração e dissessem: não, liberta esse homem, condena Barrabás. Não. Dizem que, né, eram tiras de couro com pontas de ossos e de pregos nas pontas. Você imagina, né, o que aquele homem, depois foi colocada aquela coroa de espinhos na sua cabeça. Irmãos, isso para nós que somos pecadores, talvez seja até imaginável a gente pensar nisso, mas para o Criador de todas as coisas, o Deus santo, santo e santo, que se despiu da sua majestade, se revestiu de humilhação e de humanidade, porque Jesus, se quisesse ali, irmãos, com uma palavra ele destruía todo, né? Como ele disse lá na tentação no deserto, né? Aliás, não, no Getsemane, né? Quando Pedro puxou da espada, né, e agrediu um dos servos ali do sumo sacerdote, né? Disse: olha, se eu quisesse eu poderia aqui invocar, e viria miríades de anjos. Imagina, o Deus que do nada fez todo esse cosmo, toda a vida que existe no planeta, agora se submeter a esse tipo de humilhação da parte de homens maus. Livro de Eclesiastes, capítulo 7, verso 7, parte A, diz o seguinte: verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio. A opressão faz endoidecer até o sábio. Contudo, o nosso Senhor, quando estava oprimido, quando estava aflito, conservou o controle sobre sua própria alma. Ele foi tratado como um malfeitor. Verso 8 diz: por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão de meu povo foi ele ferido. Jesus foi golpeado até a morte. Jesus foi levado a uma morte destinada aos ímpios. Irmãos, só quem morria no madeiro era a casta mais terrível de homens malignos que existiam naquela época. Era a maneira mais atroz que o Império Romano, né,
inventou naquela época para punir os homens maus. Foi dessa forma que Jesus sofreu a sua morte, uma morte destinada aos ímpios. Ele foi crucificado entre dois salteadores. Você sabe por que Jesus, a cruz dele foi colocada no meio entre aqueles dois salteadores? Alguém já lhe disse isso? Eu não sabia. E sabe por que a cruz de Jesus foi posta no meio? Porque ali era um sinal que ele era o pior entre aqueles dois marginais que estavam ao seu lado. O Império Romano, junto com os judeus daquela época, né, impuseram isso ao santo Filho de Deus, como se ele fosse o pior entre aqueles três. Ao morrer com os ímpios, e em maneira usual de tratar os criminosos, Jesus deveria ter sido sepultado com eles. Você sabia como era sepultado aqueles que eram crucificados naquela época? Era cavado um buraco no mesmo local onde eles foram crucificados, e o cara era jogado dentro desse buraco. O destino de Jesus deveria ser o mesmo. Ele teria que ter sido sepultado dessa forma, no lugar onde foi crucificado. Porém Deus, por meio da sua providência, Ele ordenou que a sepultura de Jesus fosse com os inocentes, com os ricos, como um sinal da sua distinção colocada entre eles e aqueles que morreram ao seu lado, ou aqueles que mereceram morrer. O verso 9 diz isso bem aqui, ó: designaram a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum em sua boca. Foi designado que ele fosse sepultado ali no Gólgota, fosse aberto um buraco, ele fosse colocado ali dentro. Mas por meio da providência de Deus, um cidadão que fazia até parte do Sinédrio, chamado José de Arimateia, ele foi lá ter com Pilatos, pediu, e Deus fez com que aquele homem tivesse favor aos olhos do governador romano daquela época. Jesus foi tirado da cruz, e num sepulcro virgem, cavado na rocha, ele foi colocado. O Senhor queria distinguir aqui, entre aqueles que mereceram morrer e Jesus que não merecia morrer. Jesus não merecia morrer. Ele morreu como inocente. Verso 10. Estamos caminhando para o final. A vontade do Pai, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Irmãos, isso aqui é difícil para nós que temos filhos. Você faz tudo pelos seus filhos, você não quer que eles sofram, você não quer que eles sintam dor, você vai fazer de tudo para poupá-lo, para guardá-lo. Mas aqui o texto diz que o Senhor agradou moê-lo. Foi da vontade de Deus que ele passasse por tudo aquilo, por todo aquele sofrimento, por toda aquela humilhação, por todo aquele massacre. Não apenas que os homens o moessem, mas o Pai o moeu. O próprio Pai ali, lembra de Abraão, quando levou Isaac ali para o Monte Sião, e Deus pediu que ele sacrificasse. Quando Abraão estava para cravar o cutelo naquele menino, o anjo disse: espera, não faças isso, Abraão. Agora eu sei que tu temes de fato a Deus. Quando ele olhou do lado, tinha um cordeiro. Aquele cordeiro simbolicamente apontava para quem? Apontava para Cristo. Só que lá na cruz do Calvário, o Pai, nenhum anjo pediu para que o Pai não cravasse a espada. O Pai cravou. No verso 4 ainda, nós já lemos, diz que ele foi ferido de Deus e oprimido.
Foi o pai que colocou o cálice amargo na sua mão e o obrigou a bebê-lo. João capítulo 18, verso 11 diz o seguinte: mas Jesus disse a Pedro: meta a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o pai me deu? Está aí não? Foi o pai que deu, você vai ter que beber esse cálice. Cristo se deleitou nisso, pois era o único método efetivo para a salvação do homem e para assegurar e promover a honra de Deus. Deus foi desonrado lá no Éden. Jesus estava honrando o Pai agora na cruz. Amém? Adão desonrou o Pai lá no Éden. Cristo estava honrando o Pai agora na cruz. Verso B do versículo 9 diz: ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Irmãos, como é bom. Você é a posteridade de Cristo. Eu não gosto que ninguém goste disso aqui, não tem esse costume. Olhe para o seu irmão e diga: você é a posteridade de Cristo. Mas não é não. Foi por você que ele morreu, foi tudo isso. Se não fosse por ele, você não estaria aqui. Você estaria desgraçado aí no mundo, bebendo cachaça, se prostituindo, fumando maconha, fazendo tudo que não presta, se desgraçando e desgraçando outros. É bom para nós que esteja em suas mãos, pois as nossas próprias mãos não são suficientes para nós, mas Ele é capaz de salvar perfeitamente. Versos 11 e 12, para a gente encerrar, vai mostrar aqui o fruto do seu trabalho. O fruto do seu trabalho. Verso 11 diz: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Irmãos, como é lindo isso aqui. Como diz o pastor Jamerson, né? Isso teria que ter sido escrito com letras douradas. Como é maravilhoso esse texto. Cristo veio e verá o abençoado fruto do seu trabalho, da sua alma, na fundação e edificação de sua igreja, e na eterna salvação de todos que lhe foram dados. Cristo olha para a sua igreja, para o seu povo, e se alegre, e fica satisfeito com o fruto do seu trabalho. Valeu a pena. E não somente agora, mas por toda a eternidade. Ele olha para nós e vê que o seu esforço não foi vão. Ele olha para nós e vê que suas dores foram bem recompensadas. O grande privilégio, irmãos, que nos advém da morte de Cristo é a justificação do pecado. O texto diz, né, no verso 11, a parte B: o meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Interessante que o texto diz: justificará a muitos. Não são todos. Você é uma escolha de Deus. Você não merecia nada. Eu e você não merecia nada. Você merecia ser jogado no lago de fogo, de cabeça para baixo. Mas Ele nos justificou. Você é um justificado por causa de Cristo, né? Quando alguém perguntar a você, não tritubei não. Você é salvo? Diga: sou. Mas como é que você pode dizer que é salvo? Você está sendo arrogante. Não, meu filho, é porque você não entendeu. Foi Ele que me salvou, Ele que me justificou, Ele que me comprou. Eu não fiz nada. Eu sou salvo pela sua graça e pelo seu poder. A parte 12 do verso A
a parte A do verso 12 diz: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. É como um grande general que, depois de expulsar do campo inimigo, toma os despojos para si e para seu exército, o que é uma evidência inquestionável de vitória, e também uma recompensa por todo o esforço e por todos os perigos. Cristo entrou em sua glória através da sua vitória. Ele atacou o valente guarda, armado, destituiu e dividiu o despojo. Ele despojou principados e potestades, o pecado, o diabo, a morte, o inferno, o mundo e a carne. Cristo venceu por nós, e por ele somos mais que vencedores. Cristo venceu por nós, e por ele somos mais que vencedores. Ele repartiu o despojo, os frutos da sua conquista, com todos os que são seus. Ele repartiu esse despojo com cada um de nós que estamos aqui nessa noite. A morte, o inferno, o mundo, o diabo, os principados e potestades, eles não têm autoridade nem poder sobre a vida do povo de Deus. Isso foi conquistado por Cristo na cruz do Calvário. Irmãos, nós sabemos disso. O que vamos fazer com essas verdades? É impossível, irmãos, que vivamos uma vida medíocre, apática, diante de tão grandes verdades, diante de tão grande obra, diante de tão grande salvação. Mas tem crente vivendo assim, usando seus dons e talentos e recursos para a sua própria glória, e não para a glória de Deus. Eu ensinava minhas filhas, eu dizia: minhas filhas, vocês não têm que visar dinheiro, vocês têm que visar a glória de Deus. A gente tem que colocar as coisas no seu devido lugar. Tem muita gente iludida com esse mundo. Tudo que você conquistar nesse mundo você vai deixar. Tudo. Dinheiro, posses, propriedades. O que mais? Títulos, cargos. O que mais? Esposo, esposa, filhos, parentes. Tudo você vai deixar aqui. O que é que você vai levar? Como diz Hernandes Dias Lopes, né? Caixão não tem gaveta e mortalha não tem bolso. O homem mais rico e poderoso da terra hoje, quem é? Elon Musk. Elon Musk? É isso, Elon Musk. Dono da Tesla, da... O que mais? Da... Sky Max. Ele é multi-bilionário. Ele vai para um buraquinho de 2 metros quadrados. Geralmente tem 1 metro de largura por 2 de... Assim... Vai dar metros cúbicos aí, quem sabe fazer matemática, com mais 2 descendo, 3. Buraquinho ali. Agora, se você juntar tesouro no céu, eu sei que tem crente que não vai ter quase galardão, pastor. Por quê? Deus deu dons, Deus deu talentos, Deus deu recursos, mas Ele não usou isso para a glória de Deus. Isso não está se tratando de salvação, não. Tem nada a ver com salvação, não. Salvação é um dom gratuito de Deus. Esqueça isso, né? Você acha que vai ser, a gente vai estar lá no céu com uma asinha assim? Irmão, se esse mundo já é algo extraordinário, imagina o novo céu e a nossa terra. Nós vamos ter papéis, funções, missão. Agora, muito do que, como crentes, estamos fazendo aqui ou deixando de fazer, vai refletir na eternidade. Não estou falando de salvação, não. Do seu papel. Irmãos, nós ouvimos aqui essas verdades. Isso tem que mexer conosco. Nós não podemos ser as mesmas pessoas. Nós não podemos viver da mesma maneira. O que Jesus Cristo fez, o que o Pai fez. Você, por mais que você ame alguém, você não daria seu filho para salvar essa pessoa. Ninguém faria isso aqui. Deus
o Pai. Eles viviam numa economia perfeita, Pai, Filho e Espírito Santo, na eternidade. Aí lá na eternidade ele já disse: meu filho, você vai morrer por esse povo. Não havia nem sido criado ainda, já foi determinado lá na eternidade. Esse aqui eu já escolhi, né? Aquele gordinho ali, baixinho de óculos, está aqui. E o filho disse: beleza. Não titubeou. E o que é que a gente está respondendo para Deus diante disso? Qual é a nossa resposta? Que Deus tenha misericórdia de nós.